descrito como quadrado incrível de elegância trêmula, que o poeta se nos questiona. Que português não só de Espanha morre, mas de morrer se não sequer conhece a morte que de Espanha o sofre e mata. Que português não só de Espanha morre. A Guerra Civil de Espanha é o grande acontecimento da juventude de Jorge de Sena, quando em 1936, Jorge de Sena nasceu em 1919 e faleceu, nasceu em Lisboa em 1919 e faleceu em Santa Bárbara, na Califórnia, em 1978. Tinha apenas 57 anos de idade, quase a minha idade, ou eu tinha quase a idade dele, ou por lá caminho. Jorge de Sena, quando em 1936, ano em que termina o liceu, começa a escrever poesia e fados preparatórios para a Escola Naval, onde ingressa no ano seguinte. Um acontecimento, a Guerra Civil de Espanha, que o há de marcar pessoal, íntima e profundamente, pois a guerra, que desencadeia uma deriva fascisante do Estado Novo português, é uma das causas remotas da sua expulsão da Marinha no ano seguinte, terminada a viagem de instrução, ele que fora o cadete mais bem classificado do seu curso. A Guerra Civil é uma tragédia coletiva que acaba assim por estar estreitamente relacionada com a tragédia individual e familiar, que foi o seu afastamento da vida de marinheiro, uma vida para que estava fadado pelo pai, comandante da Marinha Mercante, desde a infância. Parece que o miúdo ainda não tinha nascido e já tinha fardo de marinheiro lá em casa no armário. A Guerra Civil de Espanha é também o acontecimento central do romance Sinais de Fogo e dos contos A Gran Canária e os Salteadores, uma coletânea de contos chamada A Gran Canária, Os Grão Capitães, desculpa, escritos nos anos 60 durante os seus exílios americanos, primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos. Estas três obras, de um ou de outro modo, com maior ou menor grau de distanciamento, que não cabe aqui dilucidar, representam confessadamente experiências autobiográficas de Jorge de Sena que são, obviamente, objeto de transposições ou transfigurações literárias. Não sendo, portanto, peças de uma autobiografia romanceada, são, contudo, a reconstrução romanceada de uma experiência e visão do mundo que fica como testemunho e memória da condição humana em tempos sombrios. Sinais de Fogo é um romance de aprendizagem ou de formação que nos dá a ler o nascimento de Jorge, o protagonista, para a poesia. A ação situa-se quase exclusivamente no verão de 1936, em Lisboa e, sobretudo, na Figueira da Foz, uma estância balnear à época, e ainda na minha infância, muito frequentada por espanhóis. Jorge chega à Figueira um dia depois de desencadeada a Guerra Civil. O romance representa o conflito ibérico, o macro-caos, através da colónia de espanhóis, o micro-caos, que se encontra a banhos na Figueira da Foz, também ela dividida entre republicanos e nacionalistas, e mesmo dentro do campo republicano, através dos espanhóis que acabam refugiados na casa do tio Jorge, onde este se encontra a passar férias. As ligações à Espanha, também de nível afetivo e simbólico, estão ainda a cargo de outras personagens, como Rodrigues, um bissexual cujo anti-espanholismo não é mais que a verbalização de uma infância traída pela fuga do pai espanhol, ou, em contraponto absoluto com ele, o jovem catalão, cujo nome abre a narrativa em Lisboa, Ramon Berenguer de Cabaneiras e Puigmal, personagem que representa a rebeldia, o espírito livre, o delírio imaginativo e uma juventude prestes a ser esmagada pelo curso da história.